tarde nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para orarmos com você, para que possamos pedir a presença do Espírito Santo. Quero apresentar, Senhor, cada um de nós que aqui estamos, a Rosana Cristina, a Nivaldete Cristina, a Isaurinha Cristina, o Fernando, também o Wesley, o Arthurzinho que está filmando, e cada um de nós, as pessoas que estão conectadas. Quero também rezar por tantas pessoas que têm pedido por familiares que estão com câncer, para que o Espírito do Senhor possa vir sobre nós. Ele é o Espírito da verdade, Ele que nos liberta e nos conduz à plena libertação. O Espírito de Deus se move, no mundo inteiro Ele se move, e aqui neste lugar o Espírito de Deus se move, no mundo inteiro Ele se move, e aqui neste lugar, vem Espírito mover em mim, vem Espírito de Deus, vem Espírito mover em mim, vem Espírito de Deus. Vem tocar, Senhor, vem falar conosco nessa tarde. Vem mesmo, Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo nos convencer sobre tantas coisas que ainda precisamos mudar. Vem nos direcionar em relação ao Seu amor, Senhor. Vem nos recolocar no caminho de volta a Tua bondade, a Tua ternura. Vem mesmo, Espírito, sobre nós. Vem Espírito mover em mim, vem Espírito de Deus, vem Espírito mover em mim, vem Espírito de Deus. Vem, Senhor, renovar as nossas forças, meu Pai. Nossa força espiritual, nossa força física, Senhor, da qual hoje, Senhor Jesus Cristo, quanto estão necessitando desse consolo, desse conforto Seu, Senhor, porque estão buscando na Sua presença, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que estão necessitados. Quantos, meu Pai, hoje amanheceram, Senhor, por ser segunda-feira, Senhor, mas totalmente desanimados. Como coisa que nós chegamos ao fim da semana, estamos cansados e esgotados, mas nós estamos no início da semana, Senhor. Quantos, Senhor Jesus Cristo, foram ontem à Tua casa, comungaram, se alimentaram de Ti, Senhor, beberam na Sua fonte, meu Pai, mas hoje pela manhã se encontravam totalmente desanimados. Nós precisamos, Senhor, dessa força que vem do alto céu, da Tua infinita misericórdia, Senhor. Somos Teus filhos, Senhor. Clamamos diante do Pai que somos necessitados, Senhor. Que o Senhor venha renovar as nossas forças, Senhor amado. Porque somente diante de Ti, Senhor, que conquistamos essa força que nós somos necessitados.
Vem Espírito Santo nos fazendo um renovo, nos enchendo da tua unção. É como se diz assim, enchendo as nossas palhas, trazendo esse novo realmente em nossas vidas. Renova realmente, Jesus, aquilo que precisa ser renovado, as nossas forças espirituais, Senhor. Porque somos necessitados e somos também, Senhor, convidados a continuar perseverando, Senhor. Porque a nossa perseverança na caminhada, Senhor Jesus Cristo, quantos, meu Pai, quantos estão no desânimo? Quantos se encontram no deserto, Senhor? Eu te peço, Pai de misericórdia, pela hora que estamos chegando, às 3 horas da tarde, Senhor, o horário da tua misericórdia, Senhor, nós nos colocamos diante de ti e colocamos também, Senhor, os nossos irmãos ao qual se encontram nessa maneira. Eu vos peço, Pai amado, visita-os neste momento, leva, Senhor, da luz do teu Espírito Santo e faça realmente que aconteça uma renovação, um alimentar totalmente diferenciado, Senhor, para que as pessoas possam dizer: até há pouco tempo eu estava assim e agora é completamente diferente. É porque o Senhor está visitando cada um desses nossos irmãos, Senhor Jesus. Eu só tenho que te louvar e te bendizer, agradecer o teu santo e grande nome, Senhor, porque o Senhor nos dá realmente o pão vivo descido do céu, para que possamos sentir realmente, Senhor, alimentados e curados, Senhor, por este pão vivo que é o Senhor Jesus em nossas vidas. Obrigado, Pai de misericórdia. Obrigado. La Surya de canta masira aí. Oi, ela Masuria de canta masira e ela Maria canta masira aí. Oi, ela Surya de canta masira e ela Maria canta masira aí. E tem uma senhora que está nos ouvindo neste momento, sentada à beira da cama. E ela disse assim: hoje eu amanheci assim, numa fraqueza muito grande, mas não é de fome. É uma fraqueza que vem de dentro de mim, que eu não conseguia, ao menos, ficar pensando naquilo que eu poderia estar fazendo hoje. E eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu agora. Ele falou comigo: obrigado, minha irmã, porque o Senhor te visitou e você ouviu Ele falando contigo. Alguém colocou para que você ouvisse esse grupo neste momento. E você realmente está sendo visitada pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque visita não somente essa nossa irmã, mas quantos irmãos estão agora junto conosco, dizendo que precisam desse alimento nesse dia de hoje. Então, que vocês possam realmente receber a visita do Espírito Santo, porque Ele vai ser providência naquilo que vocês mais necessitam nesse dia de hoje. E eu creio. Então creia também, meu irmão. Vem renovar a face da terra, vem renovar, vem Espírito de Deus, vem renovar a face da terra, vem renovar, vem Espírito de Deus. E o Senhor toca realmente pessoas que estão nos acompanhando. E conforme a Niva proclamava, o Senhor colocava pessoas também como se estivessem justamente num lamaçal, como se estivessem quase que se afogando numa situação emocional, numa situação que tem roubado a paz. E o Espírito Santo nesse momento te retira desta situação de afogamento.
dessa situação de sufoco. Você que estava realmente totalmente desesperado, perdido, sem direção, você sente agora, durante esse momento do grupo de oração, essa paz do Espírito Santo que vem fortemente sobre o seu peito, sobre o seu coração, e te tira essa angústia, tira de você toda esta dor que você estava passando em relação a essa situação que você não estava conseguindo resolver. É o Senhor que realmente nos tira de toda situação de perigo e nos coloca numa situação de liberdade, numa situação de segurança. Obrigado, Senhor. O Senhor toca muito forte também uma pessoa, você que está com acidez muito forte, você sente que essa acidez é tão grande no seu estômago que você sente ela subir pelas paredes até a sua garganta, mesmo durante o dia, não apenas durante a noite. E o Senhor nesse momento vem te acalmar, o Senhor vem com o Espírito Santo trazer a cura que você precisa. O Espírito Santo vem tirar mesmo toda essa acidez. Você mesmo que estava fazendo esse acompanhamento com o médico, você vai ver que quando você for fazer essa endoscopia, você verá que não haverá mais nada, porque é o Senhor que está tomando conta da sua vida, porque você tem colocado, o Senhor diz que você tem colocado em oração, que você tem pedido, você tem rezado nesta intenção, que até mesmo nas missas que você está indo, você está comungando nessa intenção. Por isso o Senhor fará um milagre, para que você perceba que Ele está ao seu lado. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Marcela, ela pede oração pelo pai dela, por o pai dela, pela situação financeira e por uma causa da justiça e pela aposentadoria do sogro, que também está toda enrolada. Quantas pessoas, Senhor, estão nessa mesma situação, quiseram entrada na aposentadoria e ainda não conseguiram se aposentar, porque a documentação fica parada tanto tempo. E as pessoas que tanto que necessitam, Senhor. Queremos colocar também, Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas que estão colocando, pedindo pela saúde. Queremos apresentar agora, Senhor, cada enfermo nas suas mãos. Que o Senhor possa visitar cada um, Senhor. Que o Senhor possa tocar e levar essas pessoas, Senhor, a cura. Ou um refrigério, Senhor, porque não é fácil. Queremos colocar também pessoas que estão pedindo oração porque vai fazer cirurgia. Que o Senhor possa, Senhor, ser as mãos do médico. Que o Senhor possa visitar, Senhor, essas pessoas, colocando paz, calma no coração delas, porque muitas vão com medo dessa cirurgia. Medo de não dar certo, medo de morrer numa mesa de cirurgia. E o Senhor está tocando você que sente esse medo. E o Senhor manda te falar, vai em paz, vai dar tudo certo. O Senhor está falando para você, vai em paz, que a tua cirurgia vai dar tudo certo. Porque o Senhor já está à frente, porque você já veio confiando nele essa cirurgia. E o Senhor já falou para você que você vai ser curada, que essa cirurgia vai ser bem sucedida. Por isso vá sem medo. Queremos colocar também, Senhor, pessoas que já fizeram cirurgia, mas que estão no processo de recuperação, para que elas possam também ser curadas, Senhor, se recuperar dessa cirurgia. E desde já nós te louvamos, porque o Senhor está visitando muitos lares neste momento. Muitas pessoas que estão junto com nós em oração. E você já pode sentir a presença, mesmo o nosso grupo estando no começo.
você já está sentindo essa presença de Deus, porque você já se colocou nesta presença do Senhor. E o Senhor está te visitando esta tarde. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está visitando muitos lares e muitos corações, levando calmaria, levando paz, tranquilidade para cada um. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. O Senhor é um Deus solidário. Ele sempre está ao nosso lado, sempre caminha conosco e também nos motiva a sermos solidários como Ele é. Por isso, vai deixando mesmo que agora todo o amor do Cristo invada o seu coração e que você seja no mundo instrumento do Senhor. Cristo, quero ser instrumento de Tua paz e do Teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e a paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e Tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e Tua paz. E dentro desse nosso encontro bíblico que nós estamos fazendo, estamos hoje no nosso terceiro encontro. Lembrando que nós estamos usando o livro do Centro Bíblico Verbo, Jesus Cristo veio na carne é Deus, 1 João 4:2. Pois quem se interessar, tem aí na nossa live as informações. Mas esse terceiro encontro de hoje, de uma maneira especial, nos convida a meditar o quê? A discernir os sinais do verdadeiro Espírito, ou seja, se nós estamos nos deixando levar pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ou pelo Espírito do maligno, que é o Espírito do mundo, né? Vamos dizer assim. E para isso, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículos de 2 e 3, nos dizem assim: nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo Espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo Espírito que não proclama Jesus não é de Deus, mas é o Espírito do Anticristo, de cuja vinda tendes ouvido,
e já está agora no mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então esse início desta frase é muito forte para nós, porque vai dizer o que aqui na carta de João? Quem acredita realmente em Deus, em seu Espírito, que é o Espírito Santo, vai proclamar que Jesus se encarnou. O que está dizendo aqui a comunidade de João? Veja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus teve um corpo humano, tendo as duas naturezas, a divina e humana. Nós chamamos isso em filosofia de duas hipostases, né? As duas hipóstases, ou assim dizer, ou seja, as duas naturezas, ou a sua condição triândrica. Ele é divino, mas é humano ao mesmo tempo. Mas ele está dizendo aqui, a comunidade de João, quem não acredita que Jesus se encarnou, veja, então está se deixando levar pelo espírito desse mundo, ou seja, se está se deixando levar pelo anticristo. E é interessante que quando nós estudamos essa primeira carta, por exemplo, uma das cartas católicas na Bíblia, né, nós temos aí no Novo Testamento as cartas católicas, que foram escritas a partir ali mais ou menos do século II na Ásia Menor, junto com essa carta aqui de João também. E o que fala para nós a carta de Pedro, que é uma carta católica, confirmando isso que esta palavra de 1 João está dizendo? Portanto, se pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alguém se afastou das imundícies do mundo e novamente se deixa seduzir e se rende a elas, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Está na segunda carta de Pedro 2,20. O que está dizendo aqui essa carta? Quando a gente se deixa levar pelo espírito desse mundo, e depois a gente passa por um breve processo de conversão, vem para Deus, e a gente volta às coisas do mundo, parece que o mundo, ele vem com o seu espírito mais forte, porque como nós conhecemos a Deus, ele vem com uma situação mais forte ainda para nos seduzir, para que a gente se aparte de Deus. E é interessante que a segunda carta de Pedro ainda diz assim: diante da demora da vinda do Senhor, esses falsos mestres, esses falsos profetas que são os anticristos, o que eles fazem? Eles ridicularizam e rejeitam o anúncio profético do poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que acontece? Jesus vai morrer ali por volta do ano 30, mais ou menos. E aqui essa comunidade está escrevendo por volta dos anos 100. Então, falava-se sobre a vinda de Jesus à parousia. E eles questionavam, cadê esse Jesus que vocês acreditavam tanto, que dizia que ia voltar e ainda não voltou? Então veja, esses falsos profetas, né, eles acabam ali tentando iludir a comunidade, fazendo com que a comunidade se perca no caminho desta fé que é anunciada pelo Senhor. Porque Jesus havia prometido sobre a sua vinda. Mais tarde, depois, isso vai ter uma outra concepção. São Paulo vai explicar, e também o próprio Evangelho vai dizer: nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, porque isso cabe ao Pai, não aos homens. Mas que é uma realidade que o Senhor se fez carne, que sofreu a paixão, a morte e a ressurreição. Isso é evidenciado não apenas por nós cristãos, mas também por historiadores da época, como Flávio Joséfo, né? Então veja bem, então Pedro aqui, combatendo esses falsos profetas, vai dizer o seguinte: a ideia deles é uma ideia de prazer e orgia, em pleno dia. Eles são sujos, nojentos, deliciam-se dos próprios enganos quando fazem parte do banquete com vocês. Têm os olhos cheios de adultério e nunca cansam de pecar. Seduzem quem está inseguro e a mente deles está treinada para a ambição. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, de 13 a 14. Então observa, o que os falsos profetas anunciavam? Anunciavam de você viver uma vida de qualquer forma. Qual que é o espírito do mundo? Ele nos leva ao poder, nos leva à ganância, nos leva à libertinagem. Então veja, e isso causa o que no ser humano? A destruição de sua vida. Porque o ser humano sem a vida moral, veja bem, ele se perde, ele não sabe quem ele é. Ele já não mais consegue controlar a sua própria vida, mas são os desejos que o controlam. Mas assim, o que está dizendo esse estudo aqui hoje? Sobre quando a gente se deixa levar pelo Espírito do mundo e pelo Espírito do Senhor.
Então a gente vai analisando ainda o que acontece. Os falsos profetas, provavelmente, eles viveram ali um cristianismo gnóstico, ou seja, conheceram sobre Jesus, mas se deixaram guiar pelo gnosticismo, que era uma corrente grega que dizia assim, olha, você é salvo pelo conhecimento. Então você não precisa praticar aquilo que Jesus falou, só acreditar nesse poder messiânico que ele tem. Olha, por exemplo. Então veja, é uma vivência sem responsabilidade. Por isso que eles são chamados falsos profetas, esses gnósticos que vieram do cristianismo. Porque desenvolvem e fortalecem-se ali a partir do século II. Então para alguns deles, a salvação estava apenas nesse conhecimento. Não buscavam viver de maneira coerente com o evangelho e a vida diária, viviam de libertinagem e na despreocupação com a justiça. Eles não estavam preocupados com a justiça e com a defesa da dignidade humana. Então veja, como eu posso acreditar em Cristo, que veio para nos libertar do poder do mal, das trevas? Ele vem nos trazer uma justiça, o reino de Deus, vivendo desta forma. Então isso vai justamente desmistificar, dizendo que eles realmente são falsos cristãos. Então a 2 Pedro nos ensina ainda que o conhecimento deve ser uma experiência concreta com Jesus. Veja, eu não posso dizer que eu fiz uma experiência com Jesus, mas se essa experiência não se traduzir na minha vida, ela precisa ser uma experiência onde as pessoas possam ver em mim um sinal de Deus, que eu seja um sinal de misericórdia para aqueles que ali estão. Então por isso a 2ª carta de Pedro diz assim, com o seu poder divino, Deus nos deu o que leva a vida e a piedade, por meio do conhecimento de Jesus, o qual nos chamou para a sua glória e mérito. Por isso que São Paulo vai dizer que nós só somos salvos pelo nome de Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus que se encarnou. Veja, em Jesus ali está o Messias, o Filho de Deus está em Jesus de Nazaré. Então olha que interessante, isso é muito forte para nós. Isso faz com que a gente entenda que o amor de Deus se materializou por nós. O Verbo se fez carne, Jesus nasceu da Virgem Maria. Veja, isso é para provar que Deus, Ele deu uma prova da sua presença no meio de nós, enviando o seu Filho até nós. Então isso é muito forte. Então veja, somente aquele que veio de Deus tem o conhecimento e nos leva a práticas que nos levam a sermos livres, né? E é muito interessante também que a carta de Judas, que é uma outra carta católica, faz uma apresentação dizendo assim, apresenta a divisão causada pelo pensamento e prática desses falsos profetas. A primeira carta de Judas, capítulo 2, 12, diz assim, são eles que contaminam as refeições fraternas de vocês, regalando-se com irreverência, apacentando a si mesmos. Ou seja, eles só estavam preocupados consigo mesmo, os falsos profetas. Então, a primeira carta de João vai dizer nesse sentido, é assim que sabemos se conhecemos a Deus, se guardamos seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não trata de guardar os mandamentos dele é mentiroso, nesse não está a verdade. Então observa, conhecer a Deus automaticamente tem que nos levar o quê? A guardarmos o mandamento. Qual é o mandamento que Jesus sintetiza? Ama teu Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o que acontece? Alguns membros se afastam da comunidade porque pretendem viver a vida que o mundo do maligno propõe, conforme vai dizer ali a primeira carta de João 2, 14 a 15. Eles são dominados pelos desejos de riqueza e poder, por isso rejeitam Jesus como Messias, como Senhor, e não praticam os mandamentos do amor ao próximo, os gnósticos. Mas eles dizem que têm o conhecimento de Deus, por isso estão em comunhão com Deus e estão isentos do pecado e do julgamento. Observa que eles não praticavam a justiça, não praticavam o mandamento de Deus, mas diziam que estavam com Deus só pelo fato de terem conhecido o pensamento de Jesus. Então veja, não adianta, até o demônio sabe que Deus existe.
Até o demônio sabe que Jesus tem poder para curar e libertar. Então a gente precisa o quê? Deixar na nossa vida o Espírito Santo ir nos conduzindo, não o Espírito do mundo. E um dos pontos mais importantes de discernimento é saber o que vem de Deus e o que vem do maligno. Por via de regra, vai dizer o estudo bíblico, os falsos profetas se consideram mais religiosos e mais perto de Deus. Olha que interessante. Os falsos profetas, eles sempre se colocam como sendo acima do bem e do mal, que eles estão mais próximos de Deus, que eles são melhores do que os outros. Então isso é vamos dizer assim, um breve sinal desses falsos profetas. Por isso a primeira carta de João 2,20 diz assim: amados, não acreditem em todos os que dizem ter o Espírito. Ao contrário, examinem os Espíritos, para ver se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4,1. A unção que vem do Senhor e tem a sabedoria para discernir entre o que vem de Deus e o que vem do mundo. 1 João 2,20. Então veja, discernir o que? Examinem os Espíritos. O que a primeira carta de João está dizendo? Se aquilo vem do Espírito Santo ou se aquilo vem do Espírito do mundo. Olha que interessante. Então, o que a gente vai percebendo? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, diz assim: o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vem enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante. Jesus vai dizer: eu vou para o Pai antes da sua morte, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E é aí que nós devemos nos abrir ao Espírito Santo, porque aqui vai dizer, ele vai recordar tudo aquilo que eu vos ensinei. Ou seja, então o Espírito Santo vai me recordar como Jesus viveu e também vai me levar também a querer viver como Jesus viveu. Olha que interessante. Então, a palavra, como vai dizer o Evangelho de João 1,14, a palavra, que é o verbo, se fez carne e armou sua tenda entre nós. Olha que bonita essa expressão. Armar tenda é uma palavra grega, a Shekinah, né? A palavra hebraica, melhor dizendo. Deus armou sua tenda entre nós, a Shekinah. Deus desceu até nós e armou o seu acampamento para conviver no meio de nós através do seu Filho. E nós contemplamos a sua glória, glória que ele já tinha como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Então é assim que vocês vão saber se alguém tem o Espírito de Deus. Quem reconhece que Jesus veio na carne, esse vem da parte de Deus, diz a primeira carta de João 4,2, que é o nosso estudo. Jesus é o Cristo Salvador, encarnação de Deus, sua total humanidade com o Messias e sua total divindade com o Filho de Deus. Aí dizer a carta aos Filipenses 2, de 6 a 11, que é o hino cristológico. Não existe comunhão com Deus sem amor. Olha que frase forte. Não existe comunhão com Deus sem amor. E o que é o amor aqui para a comunidade de João? É o amor ao próximo. Veja, por que Jesus armou tenda entre nós? Para nos amar ao extremo, para dar a sua vida por nós. Às vezes você tem um parente, uma pessoa que você tanto ama, que passa por uma aprovação, mas veja bem, se eu abandono as pessoas na minha vida, aonde está esse amor de Deus? Então eu tenho que ser solidário. Por isso a sociedade greco-romana possui uma busca ilimitada por bens, poder, prazer, honra e a exploração dos pobres e escravos, que a gente já viu aqui nos capítulos anteriores do livro. Então os falsos profetas não reconhecem Jesus como o Messias que veio e se encarnou. Olha que interessante. Negam a prática libertadora de Jesus. Negam Jesus como a imagem de Deus. Veja, prega o conhecimento racional e espiritual como o único anticristo. Olha que interessante. O Espírito de Deus vence o espírito do anticristo. Olha que interessante. Deus vai vencendo em nós. Ele vai de fato nos conduzindo. Por isso a primeira carta de João 4, 2 a 3 diz assim: é assim que vocês saberão se alguém tem o Espírito de Deus. Quem reconhece que Jesus veio na carne, esse vem da parte de Deus. E todo aquele que não reconhece Jesus não vem de Deus,
Esse é o espírito do anticristo. Vocês têm ouvido dizer que o anticristo está para vir, no entanto ele já está no mundo. Olha que interessante. O que ele está dizendo aqui sobre essa questão, vem de Deus ou não vem de Deus? Porque se a gente ouve a voz de Deus, é o Espírito Santo que está nos guiando. Se não vem de Deus, é o espírito do maligno que está nos conduzindo. Então o que acontece terminando aqui? Os dissidentes, ou seja, esses que estão pregando a falsa doutrina, dissociam Cristo glorioso, manifestado no batismo na água, como está lá em João 1, 29 a 34, do homem Jesus morto na cruz, com o seu sangue derramado por nós, conforme João 19, 31 e 37, por causa de sua prática do amor ao próximo até o fim. Ou seja, os falsos profetas se prendem num Jesus glorioso, no poder de Deus, numa coisa cósmica, enquanto o verdadeiro entendimento de Deus passa em eu também reconhecer esse poder de Deus, mas também de perceber que o Filho de Deus, em Jesus de Nazaré, passou pela paixão, morte e ressurreição. Teve a nossa carne e sofreu. E muitos de nós, às vezes, não queremos aceitar esse sofrimento. Olha que interessante. Paulo também pregou sobre esses opositores. Por exemplo, na primeira carta de Coríntios 13, Paulo diz assim: agora permanecem essas três coisas. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Qual que é a maior delas? O amor. Ou seja, o amor ao próximo. Esse amor de Deus que vai até o próximo. E para encerrar, João no capítulo 6, de 51, e também João capítulo 6, versículo 51, e no versículo 53 diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu vou dar é minha carne, para que o mundo tenha vida. Eu lhes garanto, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não tem vida com vocês. João 6, 51, 53. Aí está a vida. Deus é amor. Ou seja, hoje nós recebemos esse Jesus que deu a sua vida na Eucaristia. Veja, ali no momento da epiclese, né, que o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Jesus, significa nós temos parte com Ele. E ter parte com Ele significa pôr em prática o que Ele ensinou. Então olha como que essa palavra é importante. Proclamar o senhorio de Jesus. Veja, ninguém é salvo a não ser pelo nome de Jesus. Se a gente não olhar essa revelação de Deus na história, tudo que Deus fez por nós. Olha que interessante. Enquanto você estava falando, né, o discernimento que me vinha assim era que muitas pessoas, elas falam da palavra de Deus. Sim. Né, proclamam a palavra de Deus, mas elas não vivem a palavra. Sim. E não adianta a gente só... Tem pessoas que decoram a Bíblia, né? Sabe a Bíblia decorzinha, né? Ah, tal versículo, tal. Mas a pessoa não vive aquilo. Sim. Então, assim, a gente consegue diferenciar esses falsos profetas assim, né? Aqueles que vivem a palavra de Deus, esse sim, que põe em prática. Sim. Né? Se não pratica, não tem sentido. Né? A gente escuta a palavra de Deus, mas aí não vive aquilo, entra no ouvido, sai no outro. Sim. E aí a pessoa olha e fala assim, nossa, né, mas que Deus que ela serve? A pergunta seria talvez assim, para que decorar o versículo bíblico? É para eu ser melhor? Para eu pôr a palavra de Deus em prática? Ou eu quero decorar a palavra de Deus para eu me sentir superior, como se sentiam aqui os gnósticos? Veja, às vezes é muito mais vantajoso você ter uma pessoa que vive os versículos da Bíblia na prática e não consegue decorar, do que alguém que decora, mas na vida vive totalmente. Então observa que falar sobre a experiência com Jesus tem que me levar a uma identificação com Ele, né? Olha que Eu tenho interessante. vivido isso, né? Justamente. Que adianta a gente ir na igreja todos os dias, ou estar sempre participando de alguma coisa, se é a primeira oportunidade que eu tenho de puxar um tapete do irmão, Sim. né, ou de defamar, de falar, né, mas porque nós só estamos lidando com a língua, né, porque a língua edifica, a língua também ela mata. Às vezes a gente, né, com palavras tão difíceis, tão duras para pessoas, o coração tão amargo, tão endurecido,
né? Então, se a gente não abrir o nosso coração para o Senhor e deixar Ele agir, deixar esse amor que Ele tem derramando penetrar no nosso coração, nós vamos continuar naquela mesmice, né? Sim. Que a gente só vai na igreja, escuta, mas não pratica. Então não evolui na fé, não evolui no amor, não pratica aquilo que Deus vem colocando, que Deus vem derramando, né? Eu achei muito interessante, assim, fazendo esse estudo do 3º capítulo, me fez entender uma coisa, assim, observa que a comunidade de João quer criar uma moral. Veja, uma moral ali entre os seus seguidores. Mas qual é esta moral? É uma moral a partir de Jesus Cristo para tornar o ser humano livre do espírito desse mundo e viver uma prática da caridade. Então veja, não é um moralismo. Moralismo é eu achar que eu sou melhor que você. Olha, isso não pode, você está aí, você está fazendo as coisas erradas. É como se eu só apontasse os defeitos dos outros, mas eu não enxergasse os meus. Jesus fala isso para os fariseus, né? Vocês não são capazes de tirar o cisco que está no seu olho e quer tirar a trava que está no olho do seu irmão. Não é a proposta da comunidade de João. João, a partir desta sua comunidade, está mostrando que vamos fazer uma experiência profunda com o Espírito de Deus, que é com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me mostrar que Jesus é o Senhor, vai me recordar todas as coisas que Ele fez. Então, a partir dele, Ele é o meu referencial. Eu quero viver como Ele, eu quero me parecer com Ele. Mesmo se nesse caminho eu erro, mesmo se nesse caminho eu cair, mas a minha meta é me parecer com Ele. É procurar todos os dias ser bom, para colocar em prática a caridade, a bondade de Deus. Veja, é a gente também ser um outro Cristo para as pessoas. No primeiro século do cristianismo se falava muito isso. Alter Christus, seja um outro Cristo para o seu irmão. E fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fosse. Sim. Né? A gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse para nós, né? Que fizessem para nós. Sim, com certeza. Então vamos deixar agora nesse momento que a palavra de Deus que nós meditamos possa vir sobre nós nesse momento. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, pra onde vou, por onde irás, irei também. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e tua luz verei a luz. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei
nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. La la ya, la la ya, la la ya. Vamos deixar mesmo que o Espírito Santo, que nós possamos deixar que o Espírito Santo possa realmente trabalhar em nossas vidas. Deixa o Espírito Santo te convencer. Vá deixando mesmo que o poder de Deus agora possa mudar as realidades que estão em seu coração. Vá deixando mesmo que o amor de Deus te modifique. Sim, Senhor Jesus. Uma pessoa aqui que está orando conosco pede orações por ela, que é difícil ela passar por uma difamação, difícil lidar com a difamação que ela passou, né? Veja, até o próprio Jesus foi difamado, né? Foi levado para a cruz justamente por uma inverdade que lançaram sobre ele. Então veja bem, o nosso olhar não pode estar sobre as coisas desse mundo, sobre o espírito desse mundo. A raiva, a vingança, tudo isso pertence ao espírito desse mundo. Mas o que vem do Espírito de Deus? A paz, a bondade, a amabilidade. Aí está justamente o caminho que nós devemos seguir. Deixar que Jesus faça uma transformação na nossa vida, né? E durante a oração que nós estávamos orando aqui, mesmo durante o momento dessa pregação, sobre a reflexão desse livro, vinha isso, muitas pessoas que estavam se sentindo totalmente sem se sentirem amadas. Talvez passaram por experiências dentro da igreja, até mesmo com pessoas que falaram de Deus para elas, mas não foram tão verdadeiras. Então, para essas pessoas eu quero dizer o seguinte: se alguma pessoa te decepcionou, não se deixe levar por isso. Porque mesmo aqueles que estão na busca pelo Senhor são capazes de decepcionar. Eu decepciono, talvez as intercessoras, cada um de nós que somos humanos. Mas Jesus não nos decepciona. E foi Ele também que nos ensinou a perdoar. Se não fosse o perdão, não tem como a gente construir um mundo de paz nesse mundo que ainda é imperfeito. Nós somos limitados, somos imperfeitos, mas é o amor dele que nos torna perfeitos. E no que consiste a perfeição? Em amar. Em amar significa o quê? Dar o primeiro passo, pedir o perdão, relevar muita coisa. Se não fosse isso, por exemplo, num casamento, não existiria casamento que suportasse. Porque uma hora um desagrada o outro, às vezes o outro diz uma coisa, diz uma palavra, mas é um momento ali. Se a pessoa não tiver essa reflexão, e uma coisa que eu achei muito interessante quando falava sobre esses cristãos gnósticos, esses falsos profetas, eles propagavam muito a libertinagem, as orgias. Veja, e até mesmo dentro da psicologia, quando a gente estuda sobre a psique humana, veja, o ser humano precisa mergulhar na sua história, na sua vida, para entender o que feriu, o que está machucado, para que ele possa ali reconstruir, se reconciliar consigo mesmo, para que ele não venha ali descontar toda a dor que ele passou, que ele viveu, justamente em áreas da sua vida, como por exemplo a sexualidade. Então observa que até nisso precisa de uma cura interior lá na história. E quem que nos oferece essa cura interior? O próprio Jesus. Ele nos amou ao extremo. Eu digo assim, quando a gente tem essa consciência desse amor maior que Deus tem por nós, a gente é curado. As pessoas nos decepcionaram, porque esse é um grande problema humano. Quando as pessoas nos decepcionam, a gente desanima. Ah, eu não vou mais no grupo de oração porque aquela pessoa fez isso comigo. Eu vou deixar de tocar porque aquela pessoa fez isso comigo. Ah, eu não vou pregar mais porque aquela pessoa disse que eu não tenho dom. Veja, a todo momento nós lidamos com esse problema da decepção. O Lacan, que foi um discípulo do Freud, vai dizer assim, qual que é o maior desejo do ser humano? A gente quer ser desejado. O que é ser desejado? É você ser querido por alguém. Olha, Rosana, sua presença é tão importante aqui. Ó, Fernanda, sua presença é tão importante aqui. Wesley, sua presença é tão importante. Niva, sua presença é tão importante. Arthurzinho, sua presença é tão importante. Mas veja, nem sempre nós vamos ter esses momentos de ser desejados.
Existem momentos na vida que às vezes a gente não é desejado, e não é porque a gente não é desejado porque a pessoa não gosta de nós. Vamos supor, se uma pessoa está passando por uma provação, ela viveu uma situação de transtorno tão grande, não adianta você querer se aproximar da pessoa naquele momento, que naquele momento, no tempo dela, ela está ferida. Às vezes ela quer o silêncio, ela quer ficar ali, e às vezes você acha que pelo fato daquela pessoa não ter querido a sua presença naquele momento, você acha que a pessoa está te excluindo, e não é assim. Então veja, tudo isso faz parte da cura interior. Se eu deixo Jesus me curar, me libertar, eu vou percebendo que eu sei aprender a respeitar o meu próximo. Eu me solidarizo com a dor do outro. Eu vou olhar aquela situação e vou identificar com alguma situação que eu também vivi na minha vida. É assim que Deus vai curando a gente, né? É assim que a gente vai se tornando mais irmãos, sendo solidários uns para com os outros, né? Então, vamos deixar mesmo que nessa tarde o Senhor venha nos curar. Eu sinto muito forte pessoas que estão assistindo o nosso grupo hoje e estão pela primeira vez derramando as suas lágrimas, porque estão voltando a confiar em alguém, e essa pessoa é Jesus. Você está voltando a confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Você que passou por decepções, não conseguia confiar, mas hoje essa palavra, esse estudo bíblico tocou o seu coração, e o Senhor está te restaurando. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra realmente não volta para ti sem produzir os efeitos. A sua palavra cura, liberta. Obrigado, Senhor. Glórias a ti. Então nós vamos chegando ao final do nosso grupo. Coloque a sua água para ser abençoada. Também nesse momento quero também pedir que Deus abençoe ainda mais a vida do Padre Denilson, né? Ontem ele completou mais um ano de vida, né? 44 anos, é isso? Olha que bênção, né? Quanto mais nós caminhamos em direção ao Senhor e vamos contemplando, mais um ano que passa na presença do Senhor, eu falo, isso é uma dádiva, né? Então coloque a sua água para ser abençoada nesse momento. Creia mesmo no poder dos sacramentais, porque Deus, quando Ele abençoa, Ele vem abençoar para curar, para libertar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor, abençoar e exorcizar esta água, criatura vossa, que colocastes a serviço dos homens. Para aqueles e aquelas que beberem desta água, recebam a cura física, emocional e espiritual. Sejam livres de todos os males e insídios de Satanás. Os locais que esta água for aspergida, sejam repletos da sua presença e banindo todas as forças do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então volto a falar desse livro que nós estamos estudando. Quem quiser, entra lá na live de hoje, tem certinho o endereço do Centro Bíblico Verbo, o telefone, e você pode encomendar o livro. Também, se você quiser ser um amigo da esperança e ajudar com que programas como os nossos possam ir ao ar, ligue lá na rádio da nossa diocese, é uma rádio da nossa diocese. Esse programa que nós fazemos é totalmente gratuito, nós não recebemos nada por ele, porque a intenção da rádio é levar a palavra de Deus aos corações. Então, se você quiser colaborar com a evangelização, ligue em nossa rádio. Amém? Então, vou dar a bênção final sobre todos aqueles que depositaram seus pedidos de oração, aqueles que nos acompanham e aqueles que nos assistirão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor, abençoar a todos esses pedidos de oração que foram depositados, as pessoas que nos assistiram, aqueles que nos assistirão e aqueles que nos ouvirão pela Rádio Regional Esperança. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado pela presença. Deus te abençoe.